Ok. Semana passada nós introduzimos uma segunda visão de João. João teve uma visão no capítulo 1, foi até o final do capítulo 3. Agora ele tem uma nova visão no capítulo 4 e ela vai até o capítulo 9. Nós temos uma segunda visão de João. Nessa segunda visão, como vimos na semana passada, João contemplou, ele subiu ao céu, uma porta se abriu do céu e ele então tem um contato com essa realidade celestial. E o que me chamou a atenção no capítulo 4 foi que ao chegar no trono, ao chegar na realidade celestial, o que nós encontramos ali é João se deparando com o trono de Deus. Foi aquilo que chamou a atenção dele. Nós acabamos de ler o capítulo 5. A gente viu que ao redor do trono tem muitas coisas. Tem o trono, tem um mar de vidro, tem um arco-íris que cerca o trono, 4 seres viventes, temos mais 24 anciãos. E no louvor do capítulo 5 você tem milhões de anjos e seres angelicais. E tem toda uma visão do louvor da toda a criação. Mas quando João sobe ao céu, o que chama a atenção dele é o trono. Ele não identifica, ele não diz quem é a pessoa que está no trono. Ele só qualifica, ele usa pedras preciosas para descrever a magnitude, a grandeza, a beleza de quem está no trono. Como ele não tem como dizer, realmente descrever com palavras exatas quem está no trono, nós sabemos que é Deus que está no trono, mas como ele quer descrever melhor Deus, ele usa pedras preciosas, que é o que ele tem. Eu não acredito que cada cor daquela pedra simbolize alguma coisa, mas simplesmente que a junção das pedras, o arco-íris, o mar de vidro, tudo isso só vem mostrar a beleza, a glória, a grandeza de Deus. A visão continua. Aqui no capítulo 5 nós temos ele aparecendo a expressão 4 vezes, a expressão "e eu vi". Você pode muito bem dividir o capítulo 5 assim, em 4 partes, onde cada parte João diz "eu vi". Então ele começa no capítulo 5 dizendo, versículo 1: "Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos". Agora, se o trono era um personagem, um elemento importante, e a pessoa do trono é um elemento importante no capítulo 4, no capítulo 5 nós temos a figura do livro aparecendo. Que livro é esse? Na minha versão coloca em forma de rolo, né? Nem toda versão talvez siga essa linha de interpretação. Mas a ideia é que ele reconhece que os livros antigamente não eram como nesse formato que nós temos hoje, de consulta. Alguns que se propõem a entender que o livro era desse formato, acreditam que cada parte do livro foi, então, selada. Tem um grupo de páginas com um selo, um grupo de páginas com outro selo, até formar, então, 7 selos. Outros, que a maioria acredita que, na verdade, nós temos um rolo, um livro que é um rolo mesmo, e na ponta do rolo, imagina que você pega uma página e sai enrolando. Geralmente esses rolos tinham 10 metros, coisa muito grande mesmo. Eles colavam ou de papiro ou de pergaminho. Raramente esses livros eles eram escritos do outro lado. Geralmente eram escritos só da parte interna. Em alguns casos até a parte externa, mas geralmente eram alguns documentos que era feito isso. Aqui no nosso caso, o livro apresentado para a gente é um livro que tem coisa escrita dentro e fora. Então a ideia é que foi feito esse rolo e no final, para lacrar, ao invés de colocar um selo só para lacrar e fechar o rolo, foram colocados 7 selos. Então isso é muito importante entender visualmente, porque a partir daí você vai entender o próprio conteúdo do livro. No capítulo 6, a próxima semana, a gente vai ver o desenrolar, né? O tirar dos selos. E aí, à medida que os selos são tirados, acontecem coisas. E algumas pessoas se enganam e acham que ao tirar um selo, o cavaleiro aparece. São 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E para cada selo, um cavaleiro. Isso é o conteúdo do livro. Não. Os 7 selos vão sendo tirados e o livro ainda não está aberto. Para abrir o livro, você tem que tirar os 7 selos. Então os selos, na verdade, são um tipo de preparo para você ter uma noção do que virá dentro do livro. Então cada selo tirado do livro, que foi apresentado para a gente aqui no capítulo 5, nós temos então um acontecimento. Esses acontecimentos, o cavaleiro que representa a morte, o outro que é a fome, e tudo aquilo que vem acontecendo, que é bem geral e nos lembra muito o discurso de Mateus capítulo 24, onde Jesus, né, o sermão apocalíptico de Jesus, você tem que entender que o selo não é o conteúdo do livro.
O selo é só a preparação. Tirar o selo é só preparar para você ter uma noção do que realmente tem no livro. Ok? Sobre o livro ainda. É nos dito que ele tem 7 selos. Aparece mais 7 aqui, né? Sempre 7. Nesses 7 selos você tem a figura da perfeição. Por que são 7 selos? Porque ele está guardando ali o conteúdo do que está de forma perfeita. Ok? A ideia de perfeição, são 7 igrejas, 7 bem-aventuranças, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. A ideia de completude, o livro está selado, ele contém segredos, informações que ninguém pode abrir. E a ideia de estar escrito por dentro e por fora nos lembra documentos antigos que eram colocados, geralmente documentos públicos eram feitos escritos por dentro e por fora. Aqui, ao que parece, a gente vai continuar lendo para tentar entender melhor um pouco desse livro, é que esse livro contém muita informação ao ponto de o conteúdo de dentro do papiro ou do pergaminho não poder conter as informações. Teve que escrever pelo lado de fora do livro. Essa pode ser a ideia também. Vamos ler o versículo 2 aí, continuando. Diz assim: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? O que eu acho interessante dessa cena descrita por João é o caráter dramático dela, né? É toda uma cena dramática. Tem o livro que está, ele vai dizer aqui na minha versão, tem assim: vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Na mão direita. Toda a versão diz na mão direita, eu não conferi. Ou alguma diz sobre a mão, na destra, tudo é na. Mas uma outra possibilidade de traduzir, não que seja exato assim, tem que ser assim, mas pode ser assim, é que o livro está sobre a mão de quem está no trono. Então a ideia poderia ser que o livro, que a mão de quem está no trono está nessa posição e o livro está lá. E a pergunta que fica nessa posição é: quem pode chegar no trono lá e pegar o livro da mão de quem está no trono? Está lá o livro, na mão dele. E a mão dele está nessa posição, sobre a mão e não na mão. Mas ele tivesse com a mão aberta, semi-aberta, virada e apresentando o livro. E as pessoas, aquela cena, e o anjo então, de forma assim dramática, pergunta: quem pode abrir o livro? Quem pode nos dizer o que está no livro? Quem pode revelar o que está no livro? E há muitas hipóteses sobre que tipo de livro é esse. Alguns acham que é o livro da vida, onde tem escrito lá o nome das pessoas que são salvas e tudo mais. Já foi inclusive falado aqui sobre o livro da vida. Ao que parece, pelo que a gente vai estudando, vai observando, a ideia não é tanto essa, porque o livro, essa figura do livro, aparece muito também no livro de Ezequiel. Quando você lê o livro de Ezequiel, que é um livro também que lembra muito essas figuras apocalípticas de visão celestial, você encontra também um livro que é dado por Deus a Ezequiel, e lá tem lamentos, ais, julgamentos, são, na verdade, revelações do que Deus tem preparado para julgar aqueles que não o servem. É uma palavra de juízo, de condenação. A gente sabe que na Bíblia, juízo e condenação andam muito próximo de salvação. Então, ao que tudo indica, esse livro é o conteúdo daquilo que Deus tem reservado para o futuro. Tanto é que, se você não pode esquecer do capítulo 4, João sobe e ele diz: eu vou te mostrar agora o que vai acontecer depois. Então aqui, vamos lá para o capítulo 4, rapidamente. Ele diz assim, versículo 1 do 4: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Então o livro, tudo indica, é onde está o conteúdo do que vai acontecer. E a pergunta do anjo é muito interessante: quem é digno para abrir os selos? Versículo 3: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Interessante isso, porque João está olhando para o livro, né? Então, ninguém podia nem sequer dar uma examinada no livro. A forma como João expressa, né, na terra, debaixo da terra, nem no céu, é uma expressão muito comum, nós encontramos no meio do judaísmo, né? Não pode fazer imagem nem do que está no céu, na terra, nem debaixo da terra. Sempre essa ideia de totalidade, né? Céu, terra, debaixo da terra.
E aí versículo 4, muito interessante, que João diz: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele, e dizer para a gente o que vai acontecer, e revelar-nos o futuro, nos dar uma orientação do que vai acontecer. Eu fiquei pensando nessa expressão do versículo 4, e eu chorava. João chorando diante daquela situação. Como para ele era angustiante, assim, essa ideia de não saber o que Deus tem preparado, o que ele vai fazer, essa ausência de conhecimento do que Deus tem preparado para o futuro. Angustiou João, e muitas vezes não traz nenhum tipo de angústia para as pessoas. As pessoas às vezes querem saber do futuro por mera curiosidade, e não por um desejo de saber o que Deus tem preparado. João chora, então. Versículo 5 diz: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos lá então, devagarzinho aqui. Aqui nós sabemos quem é o leão da tribo de Judá: Jesus Cristo. E também a raiz de Davi. Esses dois títulos de Jesus se encontram, um no livro de Gênesis e o outro se encontra no livro de Isaías. Em todos os dois títulos, tanto a raiz de Davi, como no caso aqui, o leão da tribo de Judá, são símbolos de vitória, símbolos de um Messias vitorioso. Aqui a raiz de Davi aparece, vocês se lembram, no capítulo 11 de Isaías, quando fala que lá daquele tronco sem vida nasce, né, a raiz de Davi, a ideia de vitória. Se você continuar lendo o capítulo 11, você vai ver o que o Messias vai fazer. Ele vai julgar. Então a ideia é de uma figura vitoriosa. E fica bem claro aqui, né? Além de ser descrito como o leão da tribo de Judá, e além de ser descrito como a raiz de Davi, o verbo deixa claro: ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu. O Messias venceu. Aqui nós temos a figura do leão, então. Versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Algumas versões podem colocar como se fosse imolado. Essa expressão, parecia ter sido morto, é uma expressão muito utilizada para o corte que era feito no animal, para executar o animal no sacrifício. Como fosse feito um corte aqui, né? Então a visão dele é essa. O que também é interessante é que tudo parece, a visão apocalíptica de João é para João, para que João revelasse a nós. Porque toda a cena está girando em torno do trono, do livro, mas observa como as coisas parecem ser um cenário montado para João, né? Quando a coisa aparece o livro, ele olha, e aí ele chora, alguém vem, não é por aí, tal, né? Parece que tudo está para que João perceba o que está acontecendo. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E aí é complicado para a gente. Primeiro vamos pensar na posição do cordeiro que ele viu. Ele está onde? No centro do trono. Como assim, João? Né? Ele está no centro do trono e ele vai para o trono pegar o livro. Então nota que você fica meio... Aonde é que o cordeiro está? No final das contas, se ele está no meio do trono, como é que ele sai do trono para ir para o trono? Né? Para pegar o livro que vai lá. E ele que vai aparecer para pegar o livro. Então fica muito difícil. Alguns acham que ele está ao lado do trono. Existem várias possibilidades. O que eu percebo é que João faz questão de colocar essa questão dessa forma, porque ele identifica de forma muito clara a relação do cordeiro com quem está no trono, que é o Deus Pai. Então eles são tão próximos, e nós sabemos que eles são um, que ele pode dizer que ele estava no trono e foi para o trono. Porque ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é uma pessoa distinta da divindade. Então João não tem problema nenhum dizer que ele está no meio do trono e que ele se desloca para o trono. Porque ele é um. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. A gente já falou dos 7 espíritos, 7 chifres e 7 olhos. Chifres, na cultura antiga, simbolizam poder. Olhos, percepção. Se é 7, aqui você tem uma referência clara à completude e plenitude de poder e plenitude de percepção. Não tenha dúvida, não há nem o que discutir. O
que está sendo dito é que esse cordeiro visto, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele sabe de todas as coisas e ele é todo poderoso. 7 chifres dão a ideia de um poder pleno. 8 olhos, percepção total. Ele já foi descrito no capítulo 1 como olhos como que de fogo. Agora são 7. E tudo isso dizendo o quê? Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Então esse cordeiro, que é a raiz de Davi, que é também o leão de Judá, então ele é leão e ele é cordeiro. Versículo 7, ele se aproximou e recebeu o livro da mão da direita daquele que estava sentado no trono. Então ele se aproximou do trono, mas ele estava no meio do trono. Então, como é que fica isso, né? Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Claramente, o cordeiro é adorado no céu. Claramente, a figura de alguém poderoso, todo poderoso e que tem todo o conhecimento. Não tem como você ler isso aqui, você não dizer que Jesus Cristo é o cordeiro e que ele é o próprio Deus e que ele é todo poderoso e onisciente. Certa vez até compartilhei isso, acho que foi com o Hércules ontem falando, né? Que foi falando sobre evangelismo, né? E aí eu trabalhava em Quixelô e tinha uma irmã lá que quando eu cheguei na casa dela, lá é aquelas casas que a janela já dá para a calçada, né? Então tinha uma senhora na calçada evangelizando, ao contrário, a irmã da igreja, que é a irmã Neuza, irmã muito maravilhosa, inclusive. Quando eu cheguei e vi aquela cena lá, era um testemunho de Jeová falando, para uma mulher de testemunho de Jeová falando para a irmã Neuza, evangelizando o contrário, né? Aí eu cheguei lá e disse, tudo bom e tal, fui conversar com ela. Aí eu falei, como é que a senhora vê Jesus Cristo e tal? Não, Jesus Cristo é uma criação de Deus, mas ele não é Deus e tal. Ah, beleza. Aí eu disse assim, a senhora pode abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 5 de Apocalipse, tal, né? E ela, não, eu posso abrir a sua Bíblia, ela não queria que eu mexesse na Bíblia dela. Eu não quero ler na sua Bíblia. Aí ela, não, mas então eu vou abrir a minha, já que você não quer que eu abra a sua. Eu li o texto, disse, quem é esse cordeiro aqui? Ela disse, é Jesus. Então Jesus é adorado no céu pelos anjos. Jesus é aquele que tem 7 olhos e 7 chifres. Jesus então é o onipotente e o onisciente. Ela, não. Isso aqui então, o cordeiro não está sendo adorado. Não. Então realmente você não está querendo ver. Realmente. Porque o que está claro aqui é, esse cordeiro é Jesus. E esse cordeiro é adorado no céu pelo que ele fez. E ele venceu como cordeiro. O leão venceu como cordeiro. Não tem como você ler Apocalipse e rejeitar a divindade de Jesus. Porque o mesmo cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos é o mesmo que está no meio do trono. Qual é o cântico? Eles cantavam um cântico novo. Qual é a ideia de um cântico novo? Cântico novo não é somente um cântico inédito, mas é uma ideia de uma música que representa um novo tempo. Isso acontece no livro de Isaías. A ideia de cantar um novo cântico, porque agora vivemos novas realidades. É como se, imagina que Jesus vem amanhã, tá? E ele implanta o seu reino. A gente vai ter que compor novas músicas, não vai ter não? A gente vai ter que cantar novas músicas, a gente vai ter que inventar novos cânticos, porque a realidade vai ser tão diferente, a gente vai ter que cantar novas coisas. Nova realidade. E o novo cântico é esse, está ligado com Cristo, porque no capítulo 4, quando o trono aparece, Deus é exaltado como o Criador. Agora, nós temos um cântico novo. Não é Deus somente como Criador, é como aquele que é o nosso Redentor. Uma vez que Cristo morreu e foi exaltado, isso exige do povo de Deus um novo cântico. Uma nova fase do plano de Deus foi introduzida. E ele então começa a dizer, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação.
Por que Jesus é digno aqui? No texto é porque ele morreu. E com a morte dele, ele comprou pessoas para ele. Pessoas para Deus. Gente de toda a nação, toda a tribo, todos os povos. O que o cântico está dizendo é: Senhor Jesus, o Senhor é digno, porque o Senhor nos comprou. Nós poderíamos dizer como comprados. Deus nos comprou. Essa linguagem é muito importante. Está dizendo o quê? Nós não somos nossos. Nós somos comprados por Deus. Nós não somos propriedade de nós mesmos. Quem é de Cristo não é de si mesmo. Foi comprado por Ele. E foi caro o negócio. Custou o seu sangue, é o que o texto está dizendo. Pois com o teu sangue compraste para Deus, com tua morte, né? Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Que é legal. Cristo nos comprou para quem? Para Deus. Para o Senhor. Para sermos propriedade do Senhor. Tu os constituíste reino e sacerdote. A gente já falou disso quando chegou no capítulo 1 ali. Para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Agora aqui não dá para imaginar não o negócio. Milhares de milhares e milhões de milhões. Né? Como é que é isso? Eu não sei. Essas grandes aglomerações de pessoas que nós temos aí, é 1 milhão de pessoas, né? 3 milhões de pessoas, essas passeatas enormes que acontecem aí, estourando isso. Mas o que João está vendo parece que o círculo o concêntrico, em onde o centro está lá o trono, você tem o trono, você tem o cordeiro, os 7 espíritos, em volta os 4 seres viventes, o arco-íris, melhor dizendo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e agora milhares e milhões de anjos, todos cantando. Quantas vezes a gente se arrepiou aqui cantando para Jesus? Isso aqui, milhões e milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam, e aí em alta voz. Interessante isso aqui. Sabe por que é interessante? Porque tem muita gente que diz assim: Deus não é surdo para a gente ter que gritar para Ele. Depende. Ninguém canta para Deus alto para Deus ouvir. A gente canta quando está empolgado. Ou quando seu time faz gol, você diz assim: gol. Gol, foi gol do meu time. Ninguém diz isso. A gente não grita para dizer ao outro que foi gol somente. A gente grita porque a gente está alegre. Como então a gente pode gritar? Porque está triste, que está em pranto. Já foi algum tipo de velório que você vê pessoas gritando, clamando? É isso. As pessoas estão clamando em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto. E esse em alta voz aqui certamente é de muita empolgação, porque está lá o livro na mão do trono, né, daquele que está no trono. Está aberto lá a mão, esperando que alguém chegue. E ele chega e pega o livro. Então os anjos começam a se empolgar. E eles cantam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto e recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Se esse cordeiro aqui não é Deus, vamos para casa, né? Vamos comer, vamos beber e vamos morrer. Claro que é o cordeiro, claro que é Deus. Ele é louvado por isso. Ele foi morto. O que é bonito é que você tem a imagem do leão, tem a imagem do cordeiro e tem a imagem do carneiro, porque você tem um cordeiro que tem chifres, que é o carneiro. Então você tem o leão, o cordeiro e o carneiro. E você tem nessas imagens, claramente, Jesus é o leão. É uma figura de vitória. Mas ele vence como cordeiro para se tornar um carneiro. Então a vitória do Senhor se deu pela sua morte. Depois ouvi todas as criaturas. Aqui essa cena vai ampliando, né? Vai ampliando. É o trono,
arco-íris, 4 seres viventes, 24 anciãos, anjos, milhares, milhões, e agora continua. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para tudo sempre. Ele coloca o que está sentado no trono no mesmo nível de quem é o Cordeiro. Para ele, glória, honra, e é toda a criação. O que eu falei semana passada. Se você não adorar o Senhor, não se preocupa não, que Ele já é adorado por milhões e milhões de anjos. Sinceramente, certamente, a voz de cada um deles, a beleza, a estética, a santidade deles, certamente nesse estágio agora é superior à nossa. Como eu disse também na semana passada, o próprio Deus é adorado por Ele mesmo. Continuando, os 4 seres viventes disseram: amém. Amém é verdade. Quando você diz amém, a palavra amém quer dizer, é confirmando algo que está sendo dito. Se alguém disser: o Senhor Deus julgará as pessoas, amém. Mesmo que a verdade seja dolorosa, mas é verdade, é amém. O Senhor enviará pessoas para o inferno, amém. Você está dizendo amém? Está dizendo o quê? Isso é verdade. Eu confirmo isso. A palavra do Senhor realmente diz isso. Isso é verdade. Amém não é só assim, que assim seja. Que o pessoal acha que amém quer dizer assim seja, né? Ah, eu quero isso para mim também, né? Por isso que o cara tem dificuldade de dizer amém, por exemplo, quando alguém diz assim: Deus enviará pessoas para o inferno. O cara diz: não vou dizer amém porque, né? Como não? Não é verdade isso? Então é verdade. Então amém. Amém quer dizer, eu confirmo isso. Ele é digno de ser adorado. Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos então aqui para algumas aplicações, queridos. Primeira aplicação simples: o cristão vê na cruz de Jesus a sua vitória. Ele morreu e com seu sangue comprou para Deus. Ele venceu pelo seu sangue. A cena bonita está lá em Colossenses, quando Paulo vai dizer para nós que aquela cruz, certamente muitos passaram naquele dia, olharam para ele, talvez cuspiram nele, talvez jogaram alguma pedra nele, talvez ficaram testemunhando seus últimos suspiros, alguma coisa. E muitos que estavam olhando não conseguiam distinguir entre Jesus e os ladrões que estavam ao seu redor. Era mais um crucificado. Mas Paulo vai dizer para nós que naquele dia ele estava triunfante sobre principados e sobre potestades. Ele venceu na cruz. Com sua morte ele venceu. Cristo então vence na cruz. Para nós a cruz é algo de grande valor. Eu peguei aqui uma frase, peguei uma leitura aqui de Agostinho, que eu gosto muito. Ele diz assim, ó: por nós ele foi diante de ti vencedor e vítima. E justamente porque vítima, foi vencedor. Porque nós diante de ti, ele foi sacerdote e sacrifício. E justamente sacerdote enquanto sacrifício. Fazendo-se nosso servo, ele, teu filho, transformou-nos de servos em teus filhos. Ele venceu, tornou-se um vencedor, como ele diz, porque foi vítima. Jesus venceu em sua morte. Para nós a cruz é vitória. Para nós a cruz é salvação. Para nós a cruz tem grande valor. Aqui não tem o nome cruz escrito em Apocalipse 5, mas tem o nome sangue, que é uma referência à morte de Cristo na cruz. E claramente a cruz para nós é um símbolo de grande vitória. A ressurreição é um símbolo de vitória. É um evento histórico que para nós é a vitória. Mas na cruz nós temos a grande vitória. E só consegue enxergar isso quem tem o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode abrir os seus olhos para você conseguir entender e ver na cruz a salvação. É por isso que Paulo diz que ela é loucura. A pregação passa a ser uma loucura.
para muitas pessoas. E quando alguém considera a gente louco, é por aí, né? Se for por isso, amém, né? Se for por isso, é ótimo. Porque olhar para um Galileu crucificado há 2000 anos atrás e ver naquela morte sangrenta, naquela tortura terrível envolvida na cruz, uma vitória, só cristão mesmo que vê assim. Segunda aplicação e lembrete: fomos comprados para Deus. Não somos de nós mesmos. Nem nós somos, nem o que nós temos é de nós mesmos. Como era bom que a gente entendesse isso. Como era bom que a gente entendesse que a nossa conta bancária não é nossa, que o nosso carro não é nosso, que os nossos filhos não são nossos, que a nossa esposa não é nossa, que o nosso marido não é nosso, que nada é nosso. Da terra e tudo que nela há é tudo do Senhor. Salmo 24. Não é nada nosso. Nós somos comprados para Deus. Pertence a Ele. E antes de sermos comprados para Deus, nós somos comprados de Deus para por quem? Pelo próprio Deus. Deus não faz negócio com o diabo, que tem muita gente que diz, né? Que Jesus comprou do diabo, fez um negócio com o diabo. Se você conhecesse um pouquinho da Bíblia, você ia saber que Deus não negocia com o diabo. Deus usa o diabo, mas Ele não faz negócio com quem não tem moral para fazer negócio com Ele. Lembra de uma história que botaram um tempo na internet, que era um passarinho, aí o cara comprava um passarinho, e a ideia era essa, que o diabo tinha os dele, e Jesus foi lá e comprou com seu sangue o diabo. Quando a Bíblia fala que Deus comprou com seu sangue, Ele comprou de quem é a pergunta? Dele mesmo. Porque nós sempre fomos dele. E aqueles que não são do Senhor e não foram comprados com seu sangue, ainda são dele. E o diabo é dele. Tudo é dele. 3. Não somos donos de nós mesmos. Como eu acabei de falar, né? Fomos comprados com sangue. 4. Uma das reações com respeito às coisas que vão acontecer, isso envolve a volta de Jesus, para nós deveria ser como a de João, de choro. João chora porque quer ver as coisas sendo realizadas. João chora porque quer ver o livro aberto. João chora porque quer saber o que vai acontecer. João chora porque ele quer ver a coisa acontecer. Ele tem expectativa de que as coisas vão acontecer. Ele quer que elas aconteçam. Será que é assim com os cristãos de hoje? A mentalidade escatológica dos crentes de hoje não passa de 2 dias muitas vezes. 5ª aplicação e lembrete também: Jesus é Deus e digno de toda adoração. Não se iludam com grupos que negam a divindade de Jesus. Espíritas negam a divindade de Jesus. Testemunho de Jeová negam a divindade de Jesus. Não há salvação em uma religião que nega que Jesus é Deus, que Ele venceu, que Ele é o Cordeiro que deve ser adorado. Se há uma rejeição da sua divindade, é uma rejeição dele. Como eu costumo dizer aqui, qualquer elogio feito a Jesus que deprecia a sua divindade, porque se você perguntar ao testemunho de Jeová quem é Jesus, ele vai botar Jesus lá em cima. Ele é a primeira criação, Ele é cheio de glória, Ele é Deus? Não. Então, meu amigo, você já destituiu Jesus do que Ele é. Ele está no meio do trono. 6ª aplicação: toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. O livro, escrito por dentro e por fora, será aberto no capítulo 7. Ainda vai demorar um pouquinho ainda para a gente ver o que está no livro, mas você pode ler em casa. Mas ainda vai ser aberto no capítulo 7. E você vai ver o que Deus tem preparado para a humanidade. Tudo está na mão dele, na mão direita dele, no controle de Jesus. O nosso Deus fica num trono celestial, comandando e dizendo o que tem que acontecer. E não sentado, como alguns pastores dizem, esperando e reagindo.
Eu ouvi uma pregação uma vez que eu nunca me esqueço dessa frase, o pregador dizendo: Deus reage mais do que age. Ele fica lá reagindo às ações dos homens. Deus age, meu amigo. Sétima aplicação. O povo de Deus é composto por pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Quando a gente chegar no final do livro de Apocalipse, a gente vai ter a visão do novo céu e da nova terra. O que é interessante que a gente vai perceber lá é que parece que essas distinções ainda vão permanecer. Povos, tribos, nações vão existir ainda. O que é legal do cristianismo, e alguns acham que esse negócio de diversidade é uma coisa, né, atual, uma coisa tal. Meu amigo, a Bíblia já é há muito tempo, porque no céu já nos é dito que todo povo de toda tribo, língua e nação louvará o Senhor. O povo de Deus não tem uma raça específica. A igreja de Cristo é formada, o povo de Deus é formado por várias raças. Isso aqui é o barato. E às vezes eu acho que as pessoas perdem um pouco disso. Conversando com alguns alunos meus, eu estava dizendo, o barato da igreja é que você encontra várias tradições de igrejas que realmente prezam pela palavra de Deus. Você vai numa igreja que, sei lá, a ceia todo mundo toma num cálice só. É um pouco anti-higiênico, né? Mas tá lá, né? Você vai para a igreja que a ceia o pão e o vinho ficam assim nas mesas, a pessoa se levanta e come. Você vai à igreja que não tem púlpito, tem uma mesinha e uma cadeira, e o pastor prega na cadeira com a mesinha. Você vai para uma igreja que o louvor é mais assim, é uma orquestra. Você vai para a igreja que é um coral. Você vai para a igreja que tem aquele órgão de tubo. Você vai para a igreja que é mais assim, ó, contemporâneo. E alguns dizem: a minha igreja é melhor, a minha igreja é lá. Meu amigo, o barato é que eu posso ir para essa igreja, louvar ao Senhor, saber que tem irmãos que estão louvando ao Senhor lá. Porque o povo de Deus é assim, é tribo, língua diferente, nação diferente, cultura diferente. E essas culturas se permanecem sem anular o evangelho muitas vezes. Você não precisa anular a cultura inteira por causa do evangelho. O evangelho, em alguns elementos da cultura, pode até reforçar o evangelho. A igreja, o povo de Deus, é formado de todo povo, tribo, língua e nação. Oitava aplicação, e aqui eu quero desenvolver um pouco mais. Conhecemos quem adoramos. Aqui no caso, quem está adorando, sabe por que está adorando. Eles dizem, né? Tu és digno, porque o Senhor comprou. Eles estão adorando o Cordeiro porque eles sabem quem é o Cordeiro. Eles adoram quem sabe, aliás, quem conhecem. Sabemos da sua dignidade. A nossa adoração deve ser o reflexo de quem Deus é, do que Deus faz, fez e fará. A nossa adoração deve refletir a pessoa de Deus. Quão importante Ele é para mim. Isso vai refletir na hora de eu cantar, na hora de eu me ajuntar, na hora de eu me preparar. Segunda-feira agora eu falei com os homens, na reunião dos homens, a gente leu o texto de Gênesis 4, quando fala da adoração de Caim e a adoração de Abel. E a adoração de Abel foi o quê? Ele pegou do melhor. Porque ali ele estava refletindo claramente quem ele estava adorando. E a ilustração mais ou menos é a seguinte, que eu citei no dia lá, eu vou dar uma incrementada aqui, né? Então nós chamamos o Marquinhos para almoçar lá em casa, né, Marquinhos? Marquinhos, almoçar lá em casa. Negócio para você lá e tal. Marquinhos chega lá em casa. Aí eu digo: ei, Marquinhos, se quiser sentar no chão aí, viu? Tá um pouco sujo, mas se liga aí. Aí eu chego para minha esposa, né? Digo: filha, tem aquele macarrão passado, de semana passada, que venderam pra gente, que deram. Dá uma esquentadazinha que o Marquinhos tá aqui. Aproveita e dá uma cozinhada naquele ovozinho básico. Certo? Não precisa de sal não, né, Marquinhos? Copo d'água, natural, para não estragar a água da geladeira, tá tudo bem. Isso revela como eu vejo o Marcos, como eu o considero. A nossa adoração deve refletir a quem nós estamos adorando. É assim que você trata Deus? E uma das aplicações que a gente tira é, muitas vezes num domingo como esse, você tira esse domingo, aí
você fica todo mazelado para chegar no domingo aqui, né? E adorar a Deus mais ou menos, bocejando de vez em quando não, em completo sono quase, né? Tendo ataques de apneia durante o culto. Isso é o melhor? E isso, para mim, fala de como você vê quem você está adorando, não é não? Essa ilustração do Marquinho, ele vai olhar para mim e vai dizer assim: agora eu sei como é que o pastor me considera. Eu sei como é que ele me vê agora. Entendeu? Como é que Deus olha para a sua adoração? Nós adoramos quem nós conhecemos. E a nossa adoração deve ser reflexo do caráter dele. Não pode ser o resto da minha força que eu tenho que adorar. Não pode ser o resto do meu tempo. Não pode ser sobra. Quem eu adoro é digno de toda a força, de toda a glória, de tudo que eu tenho. O jejum é um exemplo de adoração que dignifica Deus. Jejum não é a busca por um sofrimento expiatório. Tem muita gente que tem jejum dessa forma, né? Tem gente que jejua assim: eu vou sofrer, porque eu sofrendo, Deus está vendo que eu estou sofrendo, aí ele vai ter pena de mim. Já viu essa mentalidade? Jejum não é isso, mas é o desejo de estar e ter prazer com Deus, com Cristo. E eu valorizo tanto Deus, eu valorizo tanto o Senhor, que eu deixo até de comer para estar adorando a Ele. Jejum é um bom exemplo de adoração. É um exemplo de alguém que diz que eu posso tirar aquilo que me é lícito para me estar com Deus. Eu podia agora estar, sei lá, assistindo um programa de televisão, ou poderia estar comendo, ou poderia estar lendo um livro. E alguém diz: sabe de uma coisa? Eu quero estar com Deus numa adoração pessoal tremenda com Ele. Jejum é um exemplo de adoração, quando feito de forma correta, claro, que dignifica a Deus. Porque você está dizendo para Deus: sabe, Senhor, o Senhor vale mais do que qualquer uma dessas coisas. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes Deus força um jejum para a gente. Você não quer não deixar de fazer alguma coisa? Ele faz com que você deixe de fazer. Às vezes Ele tira de nós a comida. Às vezes Ele tira de nós um filho. Às vezes Ele tira de nós um trabalho. Às vezes Ele tira de nós dinheiro. Ele vai tirando de nós coisas que são dignas, coisas que são lícitas, para ver se você se volta para Ele. Porque Ele é digno. Ele é mais digno do que o seu filho. Ele é mais digno do que a sua esposa, do que o seu esposo. Ele é digno. Portanto, a sua esposa, o seu filho, o seu esposo, o seu trabalho, qualquer pessoa pode ter e sempre deverá ter a posição de segundo lugar. Ele é digno de ser adorado. O jejum é um bom exemplo. O que eu acho legal do jejum, bem colocado no John Piper, aquele livro Fome de Deus, é que quando você jejua, você está dizendo: eu quero estar com o Senhor. Aquela passagem de Mateus 9, né? Por que os seus discípulos não jejuam? Diz: porque eles jejuariam, o noivo está com eles. Eu estou com eles. Não precisa jejuar. Mas quando eu sair, aí vai rolar uma tristeza pela minha ausência. E eles vão querer estar perto de mim em oração. Eles vão parar para fazer alguma coisa. Vão parar de comer para estar comigo em oração. Jejum anda sempre com oração. Se você jejua e não ora, meu amigo, o que é isso? É dieta de crente, não é? Dieta de crente safado, né? Porque não entendeu nada do que realmente seria isso. E outra coisa do jejum, só para dar um destaque aqui, é que o jejum, ele também mostra para a gente quem são nossos ídolos. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa, priva-se de alguma coisa para estar com Deus, será que eu posso me privar disso mesmo? E aí, às vezes é um programa de televisão. Tem muita gente que está sacrificando o seu encontro com Deus por programas de televisão. Bobagens. Zero, coisa que não vai te dar em nada em você. Nós devemos adorar a Deus como reflexo de quem Ele é.
Se alguém te vê adorando a Deus, que Deus ele vê em você sendo adorado? Um Deus que é digno de adoração, ou um Deus que você pode ir lá e cantar de qualquer jeito? Você pode se apresentar de qualquer jeito, você pode dar a atenção que você quiser ou não dar atenção. Que Deus você adora? Que Deus as pessoas veem em você quando você adora a Deus? E por último, diante do Criador, dos seus olhos, do Cordeiro, eliminamos o senso de direito que a nossa sociedade tanto teima em alimentar. Quando nós olhamos para o Cordeiro, nós perdemos aquela noção de eu tenho o direito de ir. Você tem que fazer isso para mim. Você tem que fazer isso para mim. Sabia que você tem que fazer isso para mim? Eu chego aqui na igreja e ninguém falou comigo. Ninguém, você tem que fazer isso comigo, tá? Esse senso de direito se perde completamente quando você está diante do Cordeiro. Temos um senso de dever. Nós olhamos para o Cordeiro e dizemos, nós temos que adorá-lo. Quando nós conhecemos o Cordeiro, nós falamos como Paulo. Paulo não diz, as pessoas me devem. Paulo diz, eu sou devedor de gregos, de judeus. Eu, uma vez em contato com o Evangelho, eu não me considero com direito de nada. Eu me considero devedor de Deus. Quando você olha para um Cordeiro que morreu e comprou com seu sangue o direito de você ter acesso a Deus, você vai querer que direito reclamar? Você olha para essa cena e você diz, eu sou devedor ao Cordeiro. Eu devo a Ele. Tudo que Ele fez por mim, derramou seu sangue, venceu. E que senso de direito você tem? Nenhum é para ter. É senso de dever. Eu devo pregar a palavra. Eu devo compartilhar de Cristo para as pessoas. Eu devo falar do Evangelho para as pessoas. Diante do Cordeiro, não tem como você ficar e exigir direito nenhum. Diante do Cordeiro, o que nós encontramos na cena celestial são pessoas prostradas diante dele, num respeito profundo e gritante. Eles cantam em alta voz diante do Cordeiro. Eles exaltam o Cordeiro. Você não encontra ninguém no céu dizendo, mas Senhor, e tal, e a minha vida, e tudo. No máximo você encontra pessoas louvando, pedindo por aqueles que estão sofrendo na terra. Mas eles estão buscando justiça de Deus. Não há nenhum senso de direito quando você se encontra com o Cordeiro. Há um crescente senso de dever, que é o mesmo que humildade. Diante do Cordeiro, a humildade é que aflora em nós. Porque a humildade é isso, é você ter o senso de dever e não ter o senso de direito. E hoje em dia, você está... Eu até falei, né? Esse senso de direito que é alimentado todos os dias na nossa cultura. Você sabia que você tem direito? Você sabia que você tem direito a isso? Você sabia que você tem direito àquilo outro? Você sabia que você pode fazer aquilo? Você sabia que em contato com o Evangelho você perde essa noção de senso de direito? E passa a se preocupar com o que você tem que fazer, não com o que os outros têm que fazer para você. Preguei há pouco tempo aqui no encontro de casais, falando sobre o amor, amar o inimigo. E como quando você tem essa noção de amor, você para de ficar cobrando das pessoas amor. Talvez você cobra muito amor porque você nunca se encontrou com o Cordeiro. Você não sabe do poder do Cordeiro, da grandiosidade dele, do que ele fez por nós. Se você entender, um dia a sua vida vai ser marcada pela gratidão ao Cordeiro. E você vai viver dizendo para si mesmo, pregando para si mesmo, porque eu não tenho pregado e nem manifesto o que Deus fez por mim. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não nos deu uma passagem para um parquinho de diversão, não, tá entendendo? Deus não nos deu um brinde. Porque uma coisa que o brasileiro gosta é brinde, né? Deus não nos deu brinde, passagenzinha para um parque de diversão.
Ele não deu um McLanche de graça para a gente. Ele não deu uma lembrancinha para a gente. Ele deu a salvação pelo Cordeiro. Portanto, pega a tua bagagem de desculpa com respeito às coisas de Deus e joga para o inferno. Porque o que você vai dizer diante do Cordeiro? Sabe o que é, Cordeiro? É porque eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Quando você se encontra com Jesus e entende quem Ele é, o preço da cruz, você o ama mais do que todas as coisas. Você coloca Ele acima de tudo e de todos. Não há ninguém que possa ser comparado, você o adora. Não faça da sua vida, meu irmão, uma mediocridade. Que as pessoas se considerem louco. Não porque você realmente é uma pessoa sem juízo, uma pessoa sem equilíbrio, mas porque você é uma pessoa compromissada com as coisas do Senhor. Porque eles olham para você e sabem, eu sei que Deus aquele homem adora. Deve ser um Deus grandioso, porque o que Ele faz aqui, porque o nível de confiança que Ele tem aqui no trabalho, o nível de confiança que Ele tem nas coisas do Senhor é tremendo. Que a sua esposa olhe para você e diga, é um homem ali que confia em Deus mesmo, porque ali eu vejo as atitudes dele, uma pessoa que realmente se entregou a Jesus, que confia em Jesus. Que seu esposo possa ver isso em você também. Uma mulher que ama Cristo acima de tudo, que vai dizer para você muitas vezes, meu filho, eu sei que você quer isso, mas Cristo não quer. Eu não vou fazer o que Cristo não quer. Um filho que respeita o pai, mas que em alguns momentos vai ter que dizer para o pai, pai, sabe de uma coisa? Eu sei que o Senhor quer isso, mas é o seguinte, acima do Senhor está Jesus. Eu dei minha vida por Ele. E se é para me perder o respeito do Senhor, se é para me perder alguma coisa diante do Senhor, eu vou perder, porque o que o Senhor está pedindo para mim é o que Cristo não quer que eu faça. Dignifique o Cordeiro. Ele é digno de quê? De toda honra, toda glória, de todo louvor. Essa é a palavra do céu. Que a vontade de Deus, como diz a oração, seja feita na terra como já é feita no céu. Porque no céu Ele é louvado, no céu é dignificado, no céu Ele é louvado como deve ser louvado. Que um dia a terra se una ao céu e tudo seja uma realidade de grande adoração. E é isso que Apocalipse tem revelado para nós, que um dia a vontade de Deus será feita na terra como já está sendo feita no céu. E aí Ele vai ser adorado, e aí vai ser louvado, e ninguém vai questionar a adoração de ninguém, porque Ele vai ser exaltado na dignidade que Ele tem de ser adorado. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar o privilégio de Te adorar, o privilégio de poder adentrar a Tua presença, estar diante do Teu trono e não sermos consumidos. Obrigado por Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter aberto esse caminho. Obrigado, Santo Espírito, por abrir nossos olhos e poder contemplar a grandeza do Senhor, de Jesus, Deus Pai. Ó Senhor Deus, grandioso Deus, Jeová, ajuda-nos, ó Pai, como igreja Tua a Te louvar, com alegria, um coração cheio de alegria e gratidão, porque o Senhor é digno disso, digno de muito louvor. Adoremos o Teu nome, adoremos aqui, cantando, adoremos como pessoas em casa, normal, todos os dias, em cada detalhe, em cada coisa, cada atitude que venhamos a tomar numa postura de adoração, adorando ao Senhor, sabendo que o Senhor é digno de tudo isso. E como é prazeroso Te adorar, ó Pai. O Senhor nos deu o maior de todos os prazeres, que é o Senhor, que está contigo. Esse é o maior de todos os prazeres. Obrigado, Senhor, por nos dar esse prazer grandioso, maravilhoso. Em nome de Jesus te oramos. Amém.